Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dando continuidade à leitura deste livro de Jesus Cristo, do autor Karl Adam, nós vamos começar a falar do caráter de Jesus agora. Nesse corpo tão bem equilibrado, a alma também era sã. Impõe-se fazer essa pergunta. Em face do insólito da conduta e dos ensinamentos de Jesus, bem como as das suas pretensões, é muito compreensível que o homem médio, a quem falta o senso do extraordinário e do heróico, e que somente julga pela craveira comum, simplesmente humana, se tenha deixado impressionar por essa figura e não tenha hesitado em explicá-la por qualquer anomalia ou desarranjo das faculdades mentais. O primeiro a proferir essa blasfêmia foram os seus próprios parentes. Está fora de si, diziam. Era, no fundo, a mesma impressão de que estavam possuídos os fariseus, seus adversários, ao dizerem que um espírito mau agia nele. Essas expressões, espírito doente, espírito mau, perpetuaram-se através dos séculos e foram repetidas até mesmo em nossos dias, nas tentativas de suprimir definitivamente, de modo tão simples como brutal, o enigma de Jesus no mundo. Bastaria este motivo para que se fosse necessário esclarecer do ponto de vista humano a questão do estado mental de Jesus. Quando tivermos captado suficientemente as linhas principais, os traços dominantes da sua fisionomia mental, poderemos resolver com segurança a questão de saber se Jesus deve ser classificado entre os desequilibrados ou se, pelo contrário, não devemos ver nele um valor, não somente muito alto, mas completamente incomparável, um valor absoluto, divino. Vamos, pois, estudar a questão do estado psicológico e mental de Jesus. Que juízo emitir acerca da sua mentalidade, do equilíbrio e do seu espírito? Que ideias devemos fazer de Jesus? Tópico: determinação clara e firme. Os evangelistas nolo informam, de maneira muito clara, o que os impressionou antes de tudo na natureza humana de Jesus. Foi a extraordinária lucidez do seu pensamento, assim como a inquebrantável firmeza de sua vontade. Se quisesse tentar o impossível e exprimir numa palavra a fisionomia humana de Jesus, seria necessário dizer que foi verdadeiramente um homem de caráter inflexível e totalmente voltado para o seu fim. Um homem que discerniu nitidamente o seu dever na vontade de seu Pai e o aceitou e cumpriu até o fim, até o derramamento do seu sangue. Se seu modo de falar, as expressões que se repetem sem cessar, eu vim, eu não vim, traduzem bem esse sim e esse não, claros e inabaláveis. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Eu não vim para suprimir a lei e os profetas, mas para os cumprir. Eu vim trazer fogo à terra. E que quero, senão que arda? Jesus sabe o que quer. E sábio desde o começo. Na idade dos 12 anos, quando seus pais o encontraram no templo, exprime tão claramente quanto possível todo o programa da sua vida. Não sabieis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Do ponto de vista da psicologia, as 3 tentações no deserto são uma resistência vitoriosa à possibilidade satânica que lhe era oferecida. Fazer uso do seu poder messiânico para a glorificação pessoal, para um fim egoísta, em vez de empregá-lo para a glória de Deus. Podemos ver aí nitidamente e clareza com que Jesus, desde o início de sua vida pública, descortina a nova via que deve trilhar. A do dom de si, do sacrifício à vontade de seu Pai e a resolução com que envereda por ela. Daí em diante, não serão somente os seus inimigos que procurarão desviá-lo do seu fim.
Em 3 passagens, pelo menos, podem encontrar-se vestígios de tentativas por parte dos que o cercam, para que abandonem o caminho do sacrifício, da paixão que aceitara definitivamente. A primeira foi em Cafarnaum, onde os seus próprios parentes lhe opõem uma silenciosa resistência. Essas influências acentuam-se com o protesto tão claro de Pedro em Cesareia de Filipe. Deus não permita, Senhor, que isto aconteça. E atingem o ápice quando Jesus fala de dar a sua carne e comer o seu sangue e beber. Momento em que boa parte dos seus discípulos se separam dele para não mais voltar. Jesus não deixa, por isso, de continuar o seu caminho, decidido a avançar sozinho, abandonado de todos, se for preciso. Nem uma palavra de pesar destinada a apaziguar os discípulos. Acrescenta simplesmente a pergunta lacônica e cortante: E vós, querei ir-vos embora? É bem Jesus, o homem de vontade pronta, de ação decidida e confiante. Durante todo o seu ministério, jamais foi visto a calcular, hesitar, voltar atrás. Esta mesma vontade pronta, firme, inflexível, exige-a também dos seus discípulos. Ninguém que mete a sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem quer edificar uma torre, senta-se e faz o cálculo dos gastos que são necessários. Quem parte para uma expedição de guerra começa por contar as suas tropas. É bem a sua própria marca que imprime nos discípulos a irreflexão e a precipitação, tanto como a hesitação ou os compromissos covardes não são com ele. Todo o seu ser, toda a sua vida se traduzem simplesmente num sim ou num não. Jesus é sempre ele mesmo, está sempre pronto, porque nunca fala ou age senão com toda a sua consciência luminosa e com a sua vontade enérgica e total. Pode muito bem dizer, mas só ele, que o vosso falar seja sim, sim, não, não. Toda outra palavra procede do maligno. Todo o seu ser, toda a sua vida é unidade, firmeza, claridade, pureza e verdade. Causou uma tal impressão de verdade, de lealdade e de força, que nem os seus próprios inimigos se lhe podiam esquivar. Mestre, nós sabemos que és veraz e não receias ninguém. Nessa unidade, nessa pureza e nessa claridade de todo o seu íntimo se encontra a explicação psicológica da sua luta mortal contra os fariseus, esses sepulcros caiados contra todos os seus representantes do que há de falso, de inferior, de puramente exterior e imóvel na religião e na vida. Foi o que levou diretamente à cruz. Do ponto de vista psicológico, o que fez o seu trágico destino foram a verdade e a lealdade de todo o seu ser, a fidelidade a si mesmo, a serviço de seu Pai. Jesus é um caráter plenamente heróico, o heroísmo feito homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, agradeço a sua companhia nessa nossa leitura. Peço que você curte e compartilhe com os seus. Repasse para aquela pessoa que está precisando se aproximar de Deus. Desejo a você ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está vendo. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.